vamos fazer alguns vídeos dos nossos vídeos diários de programação sobre percorrer arrays usando os recursos do JavaScript. Vamos rever o que são arrays, que eu já vi em alguns outros vídeos, e vamos ver como se percorre eles usando o comando de loop while, que é o primeiro comando de loop que costumamos mostrar e que também já vimos alguns vídeos atrás, e vamos mostrar o comando for neste vídeo. E vamos ver o for off, for each e outros métodos de percorrer arrays nos vídeos seguintes dessa nossa série de vídeos diários. A ideia aqui é todo dia você gastar alguns minutos assistindo um vídeo, repetindo o que eu mostro aqui, diretamente no computador, diretamente no Chrome, e assim você vai estar todos os dias praticando programação. E praticar programação é a única forma efetiva de aprender lógica de programação, de aprender a programar. Então vamos lá. Eu estou no navegador Chrome e aqui eu digito about, blank. Ele traz uma página em branco. Botão direito, inspecionar, e ele vem aqui e eu clico no console. E antes de continuar, como é de praxe nos últimos tempos, eu sempre peço para você curtir, se inscrever, marcar o sininho. Inclusive, deixe um comentário, talvez dizendo o que você gostaria de ver num dos próximos vídeos, porque eu estou pegando diferentes assuntos de programação, sempre tentando trazer alguma coisa interessante para vocês. Aqui, então, um array é uma sequência de dados, pode ser números, strings, pode ser outros arrays, pode ser objetos literais, que nós vimos também num dos nossos vídeos, enfim, pode ser qualquer coisa. Vamos imaginar uma sequência apenas de números. Let A1, então estou criando o array A1, e eu vou colocar uma série de números aqui, certo? O que eu quero fazer agora é exibir cada um desses números. Eu posso, por exemplo, ter o A1 de 0. O A1 de 0 é o primeiro elemento. O JavaScript é o que se chama de zero based. Ele começa a contar os arrays de 0. 0, 1, 2, 3 e 4. A1 de 0 é 1. Se eu colocar apenas A1 aqui no console, ele mostra todos. E eu posso abrir, e aqui está o 0, 1, 2, 3 e 4 com seus valores. Eu tenho um comando também, que é o console.log, que é usado para exibir uma mensagem no próprio console, onde eu estou. Por exemplo, se eu disser console log de 10, ele exibe 10. E se eu quiser console log de A1 de 0, ele exibe o primeiro elemento. Então vamos lá. O que seria varrer um array? Varrer um array é passar por todos os elementos do array. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer um console log exibindo 1, 5, 3, 8 e 10, todos os elementos do array. Eu tenho um comando que é o while. O while, ele testa, ele tem um teste. E se o teste é verdadeiro, ele exibe o que está aqui entre as chaves. Ele exibe o que está aqui esse comando. Então, se isso aqui for true, ele vai ficar num loop infinito. Se isso aqui for false, ele nem entra. Mas eu posso usar o while para percorrer um array. Então, primeiro vamos ver com o while e depois vamos ensinar o comando for. Vamos dizer, tipicamente, para percorrer um array com o while, eu faço assim. Normalmente usamos a variável i por padrão, por uma convenção, mas pode ser qualquer variável. Às vezes, quando temos uma sequência um dentro do outro, usamos i, j, k, mas poderia ser total, poderia ser qualquer variável. Apenas uma convenção, usar o i como o índice do nosso array. Então, o i começa em 0, o primeiro elemento do array. Enquanto i menor que length. O que é length? É a quantidade total de elementos. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4, e o length vale 5. A1.length é 5. Então, se for menor que 5, ele vai ser 0, 1, 2, 3 ou 4. O i menor que A1.length, o que eu faço? Aqui, e é uma coisa que eu vivo esquecendo quando uso o while, por isso que a gente vai ver o for, eu coloco no final o i mais mais. Então, o i vale 0, e ele vai entrar no array, no while. O i vai valer 1 e ele vai repetir. O i vai valer 2, 3 e 4. Se eu desse, por exemplo, console.log de i, o que ele faria aqui? Ele exibiria 0, 1, 2, 3 e 4. Mas isso não é varrer o array, isso é simplesmente passar pelas chaves do array. O 0, 1, 2, 3, 4, começando de 0 e ir até ser menor, enquanto é menor do que 5. Logo, 0, 1, 2, 3 e 4. Mas, na verdade, percorrer o array pode ser, por exemplo, A1, fazer o console log A1 de i.
que eu fiz? Eu estou exibindo no log todos os elementos do array. Eu poderia somar todos eles. Por exemplo, vamos ter agora uma soma de todos os elementos do array. Mas eu poderia chamar uma função com cada um dos elementos do array. Cada um dos elementos do array poderia ser inclusive uma função e eu poderia executar cada uma das funções. Enfim, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho o array, eu tenho todos os elementos do array e eu, com cada um desses elementos, eu posso executar uma ação, fazer um cálculo, etc. Por exemplo, eu poderia somar todos eles. Não há problema nenhum. Vamos ter um let total começa em 0 e total mais igual é a mesma coisa que total é igual, total recebe, total mais. Então, mais igual é total recebe ele mesmo mais A1 de, por exemplo. Se eu fizer isso, total vale 27. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 6 mais 3, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 10, 27. Ele somou todos os elementos do array. Então, eu percorri o array usando o while. Pois bem, note que sempre que eu estou percorrendo um array do primeiro ao último elemento, o que eu estou fazendo é colocando em algum lugar o índice valendo 0, fazendo o teste do índice ser menor do que o tamanho do array e no final colocando o incremento desse índice. Lá pelas tantas, alguém se deu conta, peraí, se eu tenho essas três coisas que podem estar em diferentes lugares, mas eu uso elas junto, porque estas três coisas são o que fazem percorrer o array, tipo assim, aqui é um código do total, aqui é o console log, aqui é o incremento, isso aí são códigos que eu estou fazendo. Mas esta linha, i igual a 0, inicializa o contador do array. Essa linha tem o teste do array, e esta linha tem o incremento do contador que vai testando até o fim do array. Três linhas, três comandos espalhados que fazem eu percorrer o array. Setar o contador com 0, testar se ele é menor do que o length e incrementar ele. Então o for, na verdade, faz o quê? For, eu vou ter três comandos aqui dentro do for. Adivinha só quais são esses três comandos. O primeiro é executado antes do for. Assim como aqui eu tenho esse i executado antes do while. Por exemplo, for let i igual a 0. O segundo é o meu teste do for, assim como eu tenho o teste do while. I menor que a1.length. E o terceiro é executado ao final de cada ciclo. Perfeito para eu colocar i mais mais. Então, isto aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que não está espalhado em diferentes lugares. Está num único lugar. Todos os comandos para eu pegar o meu i, começar em 0 e ir até o final do array. Tudo num lugar só, numa linha só. É muito mais fácil. É muito mais fácil de nós vermos, para entendermos, não falta nada. Por exemplo, no while, às vezes eu esqueço o i mais mais. Aqui não tem como esquecer. É o primeiro o incremento, a atribuição, inicialização, o teste e o incremento. Os três comandos na mesma ordem que eles são colocados, só que todos juntos. Se eu faço isso aqui, eu posso ter, por exemplo, console.log A1 de... Viu como ficou mais simples? For, o i começa em 0, testa até o final do array, e incrementa, e eu tenho console.log. Então, eu percorro o array usando for. Claro que for pode ser usado para outras coisas, mas enquanto o while tu usa para muitas coisas, o for parece que foi criado especificamente para percorrer arrays. Porque ele realmente tem uma inicialização de um valor, um teste e um incremento. Uma antes do ciclo, uma que testa, ele entra se esse for verdadeiro, e uma que é após executar. É como se fosse um while em que eu peguei as três partes que eu uso para controlar um while para percorrer um array e colocasse todas juntas. Este é o nosso for e ele é perfeito para percorrer arrays. Mas nós temos comandos ainda mais direcionados para percorrer array que nós veremos em vídeos futuros. Mas isto é fundamental se você dominar, se você quer saber programação. Você precisa saber como percorrer arrays. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de inscrever, curtir, compartilhar, comentar, pedir o que vocês gostariam para um próximo vídeo meu. Eu vou gastar 10 segundos numa propaganda nossa. Nós atuamos há 23 anos no mercado, temos cursos de Python, PHP, Java, C, etc. e JavaScript, obviamente, voltados
para ajudar você a começar na área ou mesmo para, do zero, chegar num primeiro estágio, num primeiro cargo júnior e dar o primeiro passo no mercado profissional de desenvolvimento. Interessados, vejam nos comentários que nós temos nossas redes sociais, meu contato particular do WhatsApp, um e-book gratuito, etc. E aqui ao final, como prometido, o que nós temos? O link para vídeos ou playlist, enfim, a continuidade de nossa série de vídeos diários. Muito obrigado e até a próxima.